Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Mesa de Afrodite. Sabores que narram histórias, receitas que inspiram ideias. Com Simone Otto. Vamos começar então mais um episódio do Mesa de Afrodite. E a gente hoje vai falar sobre um assunto que é o direito de comer. E de comer bem. Quando a gente fala em direito humano, costuma pensar em moradia, educação e saúde. Mas tem esse direito que é muito importante. O direito à alimentação adequada, que está garantido na Constituição brasileira e é reconhecido internacionalmente. Embora o país tenha registrado queda da fome grave, o acesso à alimentação adequada, saudável, culturalmente relevante e sustentável ainda enfrenta barreiras. Por isso, o direito humano à alimentação continua muito longe da plena realização para muitos. Hoje a gente vai conversar com duas mulheres que estão na linha de frente dessa luta. Duas nutricionistas que fazem parte da Aliança pela Alimentação Saudável do Rio Grande do Sul e que ajudaram a criar uma cartilha sobre o direito à alimentação saudável. Para entender o que esse direito significa na prática, o que tem sido feito para garanti-lo e o que cada um de nós pode fazer para transformar esse cenário, elas estão aqui para falar com a gente. Maria Rita Cuervo é nutricionista, bióloga, mestre em saúde coletiva, doutorado em psicologia social, professora dos cursos de nutrição e gastronomia da PUC. Lisete Grebler Souza, agrônoma e nutricionista, mestre em saúde da criança e do adolescente pela URGS e doutoranda em epidemiologia na UFPEL. Ex-presidente da Associação Gaúcha de Nutrição, também do Conselho Estadual de Segurança Alimentar, integrante da coordenação colegiada do Fórum Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável e integrante do Núcleo Gestor da Aliança. Bem-vindas! Que alegria ter vocês juntas aqui na mesa. Uma alegria estar aqui nesse programa tão legal, assim, com pautas tão importantes. Um prazer. Oi, um prazer estar aqui contigo de novo, Simone. Muito bom esse programa que aborda tantas temáticas importantes, né, da alimentação. E é uma honra estar aqui novamente contigo, ainda mais hoje junto com a Maria Rita. Obrigada, eu que tenho honra de estar com vocês aqui. E para começar bem do início, o que é, afinal, o direito humano à alimentação adequada? O direito humano à alimentação adequada é um direito de todas as pessoas terem acesso a uma alimentação adequada, em quantidade suficiente, adequada a seu momento da vida, né? Então, para uma criança, a alimentação é diferente de um adulto, de um idoso. Então, é respeitando esse momento da vida e tem que ser de acesso contínuo essa alimentação, sem perder o acesso a outras necessidades essenciais, como educação, né, saúde, moradia e até diversão, né? Eu lembro a música dos Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, balé. Então, é pensando num todo, assim, é ter uma vida digna. E essa alimentação, da mesma forma, inserida na vida das pessoas. Então, quando a gente fala, né, desse conceito, a gente pensa, assim, que não é só matar a fome, como a Rita disse. Nós temos dois tipos de fome. É a fome de barriga vazia, quem não tem nem mesmo acesso, que é a insegurança alimentar no mais alto grau. E também é a pessoa que não tem a fome física, porque ela come, mas ela enche a barriga apenas, não tem uma nutrição adequada, né? O que o dinheiro dela, o salário permite comprar é no máximo uma coisa de um carboidrato, é uma farinha, encher a barriga de massa, proteínas de baixa qualidade, ultraprocessados, que é o que consegue comprar e não está nutrida. Ela continua com fome, apesar da barriga não estar roncando. Então, são os dois tipos, assim, né, de insegurança alimentar que a gente tem. Quando a gente fala em insegurança alimentar, a gente fala em vários graus. Então, esse da insegurança grave é a fome da barriga vazia.
Mas nós temos também a insegurança quando algumas pessoas, por exemplo, conseguem saber que vai ter o almoço, mas acham que não vai conseguir ter a janta. Ou, para conseguir ter o almoço e janta, vai ter que ser só um macarrão barato. Então, essas características têm que ser consideradas quando a gente fala no direito humano à alimentação adequada, que é o que a Rita trouxe, né? Traduzindo assim um pouquinho. É tipo assim, é acesso, é ter o que comer, mas é continuidade, quantidade e qualidade. Eu até gostaria de ler aqui uma frase, assim, que é bem do conceito mesmo, né? Uma parte desse conceito que a gente já falou, né? Uma boa parte. Mas sobre o respeito à cultura das pessoas, dos povos, isso é essencial. Porque alimentação e cultura tem tudo a ver com a nossa identidade naquela sociedade, na vida. Então, respeitar a cultura é essencial. Outro aspecto importante também é garantir uma vida psíquica e física, individual e coletiva, livre de angústias. Aí eu entro nesse aspecto que a Lisete comentou, da preocupação de não ter o que comer. Porque quando a gente pensa em fome, a gente pensa muito na magreza, na desnutrição, e não é assim que funciona, né? Hoje a gente tem pessoas que não são magras, mas têm deficiências e não comem bem. Inclusive obesas, né? Exato. Que são desnutridas. Exato, que são desnutridas. Então, é respeitar todos esses aspectos. E a questão ambiental é muito importante também, porque a gente vive esses desafios, estamos próximos da COP para discutir a questão da mudança climática, e a alimentação ela tem um peso enorme nesse contexto todo ambiental. Então, isso também tem que se pensar. E para que todos tenham segurança alimentar no futuro, a gente precisa do ambiente digno e saudável e possível de se viver. Por isso que quando a gente fala em direito humano à alimentação adequada, vai muito além daquele direito que está lá na Constituição, que está lá, que tem que ser respeitado, que muita gente que está em vulnerabilidade nem sabe que esse direito existe, não sabe que tem o direito e muito menos como exigir. Mas assim, a gente tem que falar muito mais, é falar sobre toda a rede da alimentação, do sistema agroalimentar sustentável. Então, eu ia dar a minha opinião exatamente sobre isso, porque eu acho muito bonito esse termo da alimentação adequada. Porque ele muda completamente o jeito da gente pensar a comida. Não é só ter o que comer, é ter acesso à comida de verdade, aquela que vem do território, que tem sabor de casa e de cultura. É poder comer o que faz sentido para a tua história, para o teu corpo, para o teu lugar no mundo. Então, quando a gente fala de direito à alimentação, a gente também está falando de pertencimento e identidade alimentar. Porque não dá para dizer que alguém tem esse direito garantido se o prato dela é cheio de ultraprocessado e vazio de território. As pessoas são obesas, mas elas se alimentam de ultraprocessados, de alimentos industriais. E aí eu queria ouvir de vocês, como é que a gente protege esse direito de forma mais ampla, não só garantindo quantidade, mas também qualidade, cultura e dignidade no que se come. Bom, aí a gente precisa de políticas públicas, né? Vamos falar sobre isso. Vamos falar, mas isso é essencial. Porque, enfim, quando nós temos um emprego, a gente tem condições de comprar uma alimentação. Tá difícil para todos, mas a gente consegue ir numa feira agroecológica, comprar um alimento que é um alimento de verdade. Porque junto com o ultraprocessado, eu queria citar um outro problema seríssimo, que são os agrotóxicos. Então, assim, quando a gente consegue, de fato, comprar, adquirir, ter acesso a essa alimentação, maravilha. Mas quantos % da população brasileira, né? A gente vive um país muito desigual, então a gente precisa pensar no todo. Então, para isso, e daí eu gosto de citar sempre um programa público, e para mim é o maior exemplo de sucesso, que é o Programa Nacional de Alimentação do Escolar, em que 45% da compra dos alimentos devem ser da agricultura familiar, e muitos desses são agroecológicos. Então, aí as crianças que estudam em escola pública têm acesso a uma alimentação adequada e saudável, mesmo sem ter condições em casa. Então, isso é um exemplo assim, potente de um programa público para garantir a alimentação. E acho que a gente pode começar ainda antes, né, Rita? Quando a gente fala, por exemplo, em direito humano à alimentação, a gente já pensa logo quando a criança começa a comer no prato de arroz e feijão. Mas a gente esquece que o primeiro direito à alimentação é a amamentação. Então, a gente tem que já começar assim, quando fala em direito humano à alimentação,
A gente está falando dos sistemas de produção agrícola, a gente está falando sobre os sistemas de comércio, né, de cadeias curtas, direto produtor, consumidor. A gente está falando de qualidade e a gente está falando também de amamentação, de proteger esse direito da mãe e da criança no retorno ao trabalho, em tudo sobre a amamentação, que é o primeiro alimento que a criança tem que ter direito. Eu quero saber agora o que aconteceu com o Conceia e outras estruturas de segurança alimentar nos últimos anos. Quais foram os movimentos? Bom, assim, o Conceia, ele sofreu uma regressão quando a gente teve um corte do Conceia Nacional no início do governo anterior. Então, balançou, mas como o Conceia é 2/3 sociedade civil, ele se manteve ativo. Ele se manteve estruturado. O Conceia estadual, ele permaneceu. Na época, inclusive, eu estava como vice-presidente no Conceia estadual. E nós nos envolvemos diretamente com a pandemia, com campanhas, com apoio. Mas assim, o Conceia, ele é justamente um conselho que ele é consultivo e fiscalizador. Então, o Conceia, como sociedade civil, 2/3 sociedade civil, ele segue olhando as políticas públicas, vendo onde elas podem melhorar, vendo o que falta e sugerindo novas políticas para os governantes. Da mesma forma, ele continua fiscalizando as políticas públicas. E quando alguma coisa não está acontecendo como deveria, ele tem esse papel de cobrar e de fiscalizar. Então, por exemplo, nesse momento em que nós temos essa política pública nova sobre as cozinhas solidárias como, né, pontos populares de alimentação, o Conceia está muito ativo nessa questão da regulamentação de todas as cozinhas. Eu acho que a Rita até pode falar um pouquinho sobre isso também, né, Rita? Sobre esse processo todo. E também, assim, sempre brigando pelo PNAE, que a Rita acabou de falar, né? Porque é o primeiro direito, né? Como eu disse, o primeiro é a amamentação, depois vem a alimentação escolar. E só então, com uma alimentação adequada, com uma educação adequada, é que a pessoa vai conseguir um trabalho digno para conseguir manter esse direito à alimentação, essa segurança alimentar. Então, o Conselho de Segurança Alimentar, e aí é importante a gente lembrar que tem os de nível municipal, estadual e nacional, que agora, novamente, nós temos o nacional muito ativo, temos as conferências, e esses conselhos, eles são os responsáveis por produzir os materiais nessas conferências que vão servir de subsídio para a produção das políticas públicas e do plano de segurança alimentar, né, que vai ser seguido no país, estado e municípios. Então, também é muito importante a gente ficar, digamos assim, incentivando os municípios que não têm Conceia ativo para eles formarem, para ter essa luta pelas políticas públicas, né? Eu queria pegar o gancho, então, né, Lisete, dessa questão da luta por direitos humanos e aqui em especial alimentação. A gente tem, ao longo da história, pessoas importantíssimas. E eu queria citar o primeiro, assim, que escreveu sobre, que trouxe à tona essa discussão, foi Josué de Castro. Tem vários livros, entre eles Geografia da Fome. E ali ele diz coisas como que a fome, ela é produzida pelos homens, ou seja, pelos seres humanos, sociedade, né, que não é uma coisa normal. E a partir dali, outros tantos lutaram, como Betinho, né, e fizeram campanhas contra a fome. E muitas pessoas, não quero, né, mas eu acho que citando essas duas pessoas, a gente tem essa noção de como essa que nós temos hoje, ele tem uma história de luta e de construção. E aí eu faço gancho também com as cozinhas solidárias, que são exemplos, então, de luta dentro das comunidades por um acesso à alimentação. Começou muito na pandemia. A gente já teve outras políticas públicas, como cozinhas comunitárias, numa época em que se tinha incentivo, né, do governo federal. Depois perdemos mudanças, enfim. Mas esses espaços, que são os pontos populares de alimentação, né, as cozinhas solidárias, elas aparecem com muita força na pandemia, porque as pessoas não tinham emprego e não tinham comida. E se organizaram a partir de doações, né? E aí a gente tem outros atores importantes aqui, como o MST, que doou muitos alimentos para as cozinhas solidárias na época da pandemia. E as comunidades se organizaram. Então, as cozinhas solidárias são nas casas das pessoas,
nas comunidades. Enchente também, né? Na enchente, então, se organizou melhor. Mas não só em comunidade. Eu fui uma cozinheira durante a pandemia. Eu era voluntária e depois gestora na Misturaí, que é uma ONG. Então, a gente fazia um trabalho de, às vezes, distribuir por noite quase 2.000 quentinhas, que eram pessoas que faziam na sua casa. A gente fazia toda uma logística de buscar com motoristas voluntários e distribuir pela cidade. E também em comunidades. Foi assim que a gente, naquela época, atingiu 14 comunidades de Porto Alegre. Recebemos muitas vezes sacos e sacos de arroz do MST, né? Então foi ali que se articulou com muita... Por isso que eu conheço a Ângela, por isso que eu conheço o pessoal da cozinha do MTST, porque ali a gente teve que se articular junto para conseguir alimentar pessoas de comunidades, pessoas em situação de rua. Sim. Porque a gente não tinha uma política voltada àquela época da pandemia, não tinha, né? Era 2020. E aí, com a enchente, né, foi um marco, assim, a partir daí se conseguiu conquistar também alguns apoios mais institucionalizados, aí mais com programas. E a gente tem esse coletivo lutando, né, contra a fome. E são espaços, assim, muito potentes, não só da comida, mas... Porque não adianta a gente dissociar a alimentação de todos os outros direitos humanos. O direito à inclusão, à liberdade, à escuta. E esses espaços são assim, né? Muitos deles acabam gerando economia solidária, geração de renda. Então, é de uma potência enorme. Então, acho que a gente tem que olhar também para esses espaços quando a gente fala dessa luta, porque eles estão todos os dias lutando. E a alimentação é uma coisa, na minha opinião, que a desigualdade, como é que uma criança que não tem uma alimentação nutritiva vai ter a mesma base de uma criança que tem a nutrição? Porque você fala muito assim, é coisa da educação, computação. Hoje, vamos dizer, né? Se fala das escolas, que daí uma escola particular é melhor. Mas por que também, né? Por isso que é tão importante uma política pública como as merendas escolares. Sim. Não, nenhuma criança vai conseguir se concentrar e aprender com a barriga vazia e roncando. A gente não consegue, né? Que tem comida à disposição. Né? E aí vem essa importância do Programa Nacional de Alimentação Escolar, como a Rita trouxe, porque até se tinha alguma coisa antes, né? Mas era aquela coisa do biscoito e um achocolatado, um biscoito e um suquinho de pozinho. Isso era a merenda escolar. Então, assim, esse programa agora que serve realmente comida, que leva leite, pão, comida, fruta, verdura, carnes, arroz, feijão, para essas crianças, faz com que eles tenham mais condições de aprender. Em muitas casas em que muitas vezes essa criança, a única refeição realmente adequada que ela vai ter é aquela na escola. O que foi mais um problema quando a gente teve na pandemia, né? Porque essas crianças voltaram para casa sem ter esse alimento. Então, novamente, assim, só, né, fazendo esse link, mas tanto a pandemia quanto a enchente aqui no Rio Grande do Sul, elas evidenciaram, porque essa lacuna já existia, mas elas evidenciaram esse problema que nós temos digamos, de violação do direito humano à alimentação. E na época da pandemia a gente não tinha nenhum apoio. Então a sociedade civil precisou se organizar. Então, e hoje a gente tem esse apoio e então institucionalizou muito mais, assim, o MST através do PAA, por exemplo, né, que entrega alimentos de qualidade para essas cozinhas poderem preparar os alimentos, distribuir. Então, isso mostra como a gente precisa lutar para que isso tenha continuidade, isso não fica pontual, e não é isso que a gente quer. A gente quer algo que seja estruturante. Aí entra uma questão que eu acho que é importante a gente buscar, que é, tipo assim, as cozinhas hoje, elas são parte de uma política realmente, e que bom. Só que a gente tem que pensar que política pública, enquanto política pública, ela tem que ser constante. Então, as cozinhas solidárias, elas são importantíssimas, mas não é só elas que vão cumprir essa questão do acesso ao alimento, o direito humano ao alimento. Elas têm que ser temporárias, elas têm que ser a situação de emergência, onde essa pessoa não tem o alimento, então ela vai se alimentar ali na cozinha solidária. Mas o direito humano, ele vai mais adiante.
O direito vai em ele conseguir ou produzir, plantar na sua própria terra para ter o que comer, ou ir lá com o dinheiro do seu trabalho e comprar o que comer. Isso que é a política, que é, digamos assim, a base. Claro que nesse meio do caminho, os serviços, as cozinhas, essa organização da sociedade civil, isso é importantíssimo, porque as coisas não acontecem de um dia para o outro. Mas a gente tem que pensar que em política pública é isso, é garantia. Então, política pública é, na escola, toda criança vai ter o acesso, inclusive as suas necessidades especiais, crianças com restrições têm que ter o acesso. E as pessoas têm que ter condições de ter o seu alimento em casa, de ter a geladeira cheia, sabe? De ter que abrir a geladeira e ter o que comer hoje. E saber que o seu filho não vai precisar ir dormir com fome, tomando água para a barriga não doer, ou comendo só bolacha. Então, aí que a gente pensa, né, que assim, que o direito humano à alimentação, ele tem que ser exigido. E muitas vezes as pessoas que mais precisam não sabem que têm esse direito. E muito menos como exigir. E aí a gente tem, né, uma estratégia muito legal, que é a nossa cartilha da aliança, que é a cartilha da exigibilidade do direito a estar livre da fome. Logo já falaremos sobre isso. Só fiz o link aqui, claro. Depois tu bota onde tu quiser. Não, nós já Mas vamos, é que já vamos fazer entrar. esse link, né? Claro, não, a gente já vai entrar nesse assunto. É que se a gente começa a puxar, porque esse é o 12º episódio do Mesa de Afrodite. 1 ano! Olha! E o primeiro foi sobre cozinha solidária. Né? Então, as pautas que já vieram, depois as ultraprocessadas, vai tudo se emendando. Depois a gente teve aqui Márcia Riva e Frabelé, né, falando também dos da enchente, os produtores. Então, tem muita coisa que vai se desenhando. E aí, vocês falando, porque é isso, como é que eu, enfim, trabalhava aqui, eu morava em Porto Alegre, trabalhava na feira orgânica, eu tinha um acesso à alimentação orgânica todas as semanas. Estou no Rio de Janeiro há 7 meses, ainda não tenho esse acesso. E aí, quando eu vou na feira normal, eu penso, eu me alimento saudável. E aí eu penso, não, mas não me alimento saudável. Eu estou colocando um monte de agrotóxico para dentro de mim. Então, sabe, eu estava pirando aqui nisso tudo que vocês estão falando, porque é isso, uma coisa vai, né, emendando com a outra. Legal a criança hoje comer um alface, mas o que tem naquele alface? Então, a gente tem que... É isso, vai ter sempre... global, né? E vai ter sempre essa coisa que se não tiver tudo unido para realmente melhorar, enfim, o que é saudável, o que não é. Ultraprocessado, tudo bem, a gente sabe que é veneno. Mas o veneno tá também no saudável, na fruta, na verdura, no legume. Uma luta longa, né? E por trás tem ainda aquele discurso de que não é possível alimentar todos dessa forma. E é possível, sim. O que a gente precisa é vontade política e uma longa luta, porque aí tem interesses econômicos e por aí vai, né? Eu ia meio que, para encerrar, assim, essa parte das políticas e tal, eu ia falar sobre os principais desafios, perguntar sobre os principais desafios para reconstruir essa rede de proteção alimentar, que teve essa brecha também, né? E também falar sobre o que o Estado e a sociedade civil podem fazer juntos por isso. Bom, então... Estamos ano que vem com eleições. Eu acho que é importante, o nosso voto é muito importante. Tanto legislativo, executivo, enfim. Então, exercer essa cidadania com consciência, procurando entender o envolvimento das pessoas nessa luta toda, o que fizeram durante toda da sua caminhada política, né? A sua história dos partidos. Então, isso eu acho que é fundamental. E outro ponto que eu acho que a gente também pode fazer um ativismo alimentar, de várias formas. Eu e a Lisete, e tu também, né, Simone, estamos na Aliança, que é um exemplo disso. Isso. Que a gente chama de advocacy, né? Exato. Rita, fazer o advocacy. Que o que seria o advocacy, né? Na realidade, é a luta por uma causa. Isso é o advocacy, traduzindo. Que é assim, nossa causa hoje, por exemplo, que a gente está falando aqui, o direito humano à alimentação adequada. Então, nós vamos tentar fazer a nossa parte como pessoas, porque muitas vezes a gente acha, mas o que eu sozinha posso fazer? Né? Eu dependo do governo fazer uma política pública. Mas assim, as políticas que nós já temos, elas surgiram de algum lugar. E sempre foi via pressão popular.
Sempre foi porque surge uma necessidade, a gente cobra essa necessidade e aí vem a política. Então, nós, enquanto pessoas, o que podemos fazer? Esse trabalho de advocacy, por exemplo, a gente elegeu um vereador, um deputado, a gente vai bater na porta, a gente vai cobrar que ele faça sugestões de políticas ou que ele faça, né, sugestões de intervenções nas coisas que não estão funcionando, não é? Então, assim, a gente pode fazer esse advocacy com os nossos vizinhos, não apenas com os parlamentares. A gente pode fazer com o nosso vizinho, com a professora lá da escola do meu filho. Nós temos hoje aqui no Rio Grande do Sul, agora um ganchinho mais só para colocar aqui, que é mais uma lenha na fogueira, né? Nós temos a lei das cantinas no Rio Grande do Sul. É um dos poucos estados que tem uma lei que já está em vigor, já passou o prazo de adaptação, que não permite ultraprocessado nas cantinas escolares. Isso funciona? Não, porque nós não temos fiscalização. A maioria das cantinas ainda tem ultraprocessado. E de que maneira que a gente faz esse advocacy da alimentação? Porque direito humano também é qualidade, lembra? Então, as crianças, mesmo de escolas privadas, que estão lá, elas estão tendo que tipo de alimentação? Porque tem ultraprocessado na cantina escolar. Então, o que nós também podemos fazer? Conversar com os pais. Tu tá olhando o que tem o teu vizinho lá que tem criança pequena na escola? Tu tá olhando o que vendem na cantina? Tu tá cobrando? Tu sabia que tem uma lei que não permite ultraprocessado? Então, nós, enquanto pessoas, enquanto sociedade, no nosso trabalho de formiguinha, dando as mãos, a gente pode fazer muita diferença e exigir muito políticas públicas. Pensar global e agir local, né? Senão a gente fica paralisado e a gente pode agir bem isso, como a Lisete falou, na escola do teu bairro, na escola do vizinho, enfim, em qualquer espaço que a gente tiver, a gente pode trazer à tona essa temática, né? É o que a gente está fazendo aqui. Não, até porque assim, na cantina tem... Não é só salgadinho de pacote. Não, tem cachorro quente. O que é salsicha? Exatamente. Tem o prensado, a torrada, o que é o presunto? Exato. Quando a gente fala, né, na cantina, muitas vezes tu pensa em salgadinho e refrigerante. Sim, isso é o mais óbvio. Mas não é só isso. É verdade. Né? Tem fruta na cantina. Se a criança quiser comer uma fruta, uma salada de fruta, alguma coisa. Então, às vezes não tem. É curioso a gente pensar que falar em direito, para ele exigir de fato, precisa virar política pública. Porque enquanto o acesso à comida depender só da renda, do mercado ou da sorte, esse direito continua sendo privilégio. Ou da solidariedade, né? Mas Exato. é ótima, é maravilhosa, que bom que tem. Mas não deve ser dessa forma, deve ser por política pública, né? Então agora vamos falar de como nasceu a Aliança pela Alimentação Saudável e qual é o papel dela nesse debate. Bom, a Aliança, ela não é uma empresa, não tem CNPJ. A Aliança é uma coalizão que reúne organizações da sociedade civil, associações, coletivos, movimentos sociais, entidades profissionais de classe, da nutrição, por exemplo, e pessoas físicas, todos que defendem esse interesse público em prol do direito humano à alimentação adequada. Então, todas as pessoas, entidades, movimentos que têm interesse em debater esse tema, em lutar por esse tema, se uniram. Fizeram essa coalizão que é a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Então, o objetivo dela é isso, é incentivar, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, é incentivar ações coletivas, fomentar políticas públicas para que a alimentação adequada e saudável exista em todas as casas, em todos os lugares. E tem uma para condição, todas as pessoas. né, Lisete, que é a condição de não ter conflito de interesses com a indústria de alimentos. Com a indústria de alimentos, com agrotóxicos, Exato. né? Então, assim, para te fazer parte da aliança, passa por uma análise, porque tu tem que comprovar que tu não tem conflito de interesse. Tu tá ali para lutar por essa causa. Bom, então eu quero saber como as nutricionistas têm atuado para defender o direito à alimentação nas políticas e no cotidiano dentro da Aliança. Bom, dentro da Aliança, né, a gente atua de várias formas. Por exemplo, em todos os espaços que nós temos acesso, como em feiras, na semana da atividades da Semana da Alimentação, na própria universidade, em todos os eventos onde a gente consegue um espacinho, a gente está lá com o stand da Aliança. Porque a Aliança tem vários projetos. A Aliança ela é nacional e ela, então, tem um núcleo em vários estados. E nós temos o nosso núcleo do Rio Grande do Sul, que eu e a Rita fazemos parte. E aí, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, na Praça de Segurança Alimentar da Semana da Alimentação, estávamos lá com o stand da Aliança em todos os lugares. E como cada um desses núcleos desenvolve projetos, existem editais com projetos para serem desenvolvidos, com uma verba para desenvolver o projeto. E aí,
são montadas essas tendas. Então, tem a tenda do guia, tem a tenda dos ultraprocessados, tem várias atividades que, por exemplo, é produzida por um dos núcleos e é divulgada para todos para que façam esses trabalhos. E nós temos, né, o nosso orgulho do nosso núcleo aqui do Rio Grande do Sul, que o ano passado começou a trabalhar nessa cartilha que eu mencionei antes, né, que está totalmente ligada a essa questão do direito humano à alimentação, que então é a cartilha da exigibilidade do direito de estar livre da fome. Então já vou te interromper porque eu ia falar sobre isso. Eu quero saber como foi o processo de criação da cartilha e o que ela busca provocar em quem lê. Bom, nós pensamos muito em levar, então, esse conhecimento de que é possível exigir de ter esse direito de estar livre da fome. Então, nós pensamos em... Porque existem legislações, porque isso é exigível judicialmente. Então, nós pensamos em fazer um material que fosse de fácil entendimento. E assim surgiu a cartilha. Então, na realidade, assim, esse direito, como nós falamos, ele pode ser exigido. E aí, como eu até já mencionei antes, muitas pessoas, a maior parte das pessoas que não têm esse direito atendido, que estão em vulnerabilidade, ou moradores de rua, ou desempregados, ou pessoas mesmo que trabalham, têm sua renda, mas que não é o suficiente para alimentar toda a sua família, pagar um aluguel, pagar água, pagar luz, e estão com essa vulnerabilidade, muitas nem sabem desse direito, porque são pessoas que não têm acesso a advogados, que não têm acesso ao sistema jurídico, que não têm acesso nem a saber que está na Constituição que elas têm esse direito. E quando sabem, eu sei que eu tenho direito, mas o que eu faço? Aonde eu vou? Como que eu posso ir atrás desse meu direito? Então, essa cartilha, ela veio, né, com a ajuda da Miriam Balestro, que é a nossa componente aqui do Rio Grande do Sul, que é uma promotora pública aposentada e que hoje faz parte da Comissão Nacional de Direitos Humanos. Ela nos trouxe ideia, gente, vamos traduzir, vamos traduzir o juridiquês, vamos montar uma cartilha aqui, porque esse direito ele é violado diariamente, só que essa violação não chega onde devia chegar, que é no judiciário. Eles têm pouquíssimas ações. E tudo que não é usado, sabe a lei do uso e desuso? Tudo que não é usado cai. Se não tiver nunca nenhuma ação cobrando, exigindo o direito humano à alimentação, daqui a pouco eles tiram da Constituição. Dá um jeitinho de tirar. Então, assim, vamos mostrar para as pessoas como chega lá e conseguir esse direito. Então, foi esse o objetivo principal da cartilha. A gente transformar, assim, numa linguagem totalmente compreensível para chegar nas lideranças comunitárias, né? Para chegar onde é necessário saber essa informação. Como fazer? Entender que se, por exemplo, é uma pessoa somente que está em vulnerabilidade, ela deve ir até a Defensoria Pública. Se é um grupo, como por exemplo, um grupo de moradores de rua, ela deve ir bater na porta do Ministério Público e que todos podem bater lá. Não tem que ter esse medo. Pode ir lá e deve ir lá na Defensoria Pública, no Ministério Público. Se é idoso, se é criança, é no Ministério Público. Então, assim, como as pessoas vão saber isso se ninguém disser? Então, esse foi o objetivo dessa cartilha. Então, eu acho importante também falar que nós nos unimos com o núcleo de Minas Gerais. Então, esse material todo foi produzido, né, com esses dois núcleos. E aí, nós pensamos o seguinte, que a cartilha, ela é uma cartilha escrita, né, um material visual bem lindo, com muitas imagens, por sinal de acesso gratuito, é só baixar a cartilha. E aí, nós desenvolvemos, para além da cartilha, alguns vídeos, que é outra linguagem, né? Que é uma tradução, né? Exato. Então, a gente tem também, além da cartilha, esses vídeos, né? Bem legais também. Foi uma menina, uma designer. Uma artista, né? Uma artista carioca, eu acho que ela fez. E, assim, na realidade é isso. É uma tradução do que está escrito na cartilha para uma linguagem bem popular e que pode ser transmitido, passado, por exemplo. Ele pode ser como vários vídeos, como a Rita falou, no YouTube da Aliança, constam lá todos os videozinhos separados, pode usar um por um de cada parte, ou como um vídeo único, que pode ser usado, por exemplo, em processos de formação, pode ser passado lá na Cozinha Solidária, pode, ser passado, por exemplo, se tiver algum lugar de audiovisual para passar enquanto tem uma fila na Cozinha Solidária, tu pode aumentar essa transmissão dessa informação de uma maneira mais simples. Né? Escolas também. Eu quero dizer agora, tem que visitar a escola, porque a criança chega e exige em casa as coisas que ela aprendeu. Exatamente. Né? Por isso que muito pai usa o cinto de segurança, para de fumar. Exatamente. Né? Porque, né, a criança tem esse poder. Eu acho muito forte ver nutricionistas falando da comida além do prato,
pensando em território, produção, política, dignidade, porque no imaginário o nutricionista só fala do cardápio e da balança. Mas vocês estão mostrando que a nutrição é também uma ferramenta de transformação social. Que nutricionista é muito mais que isso. Infelizmente, muitas vezes ele é visto só dessa forma, né? Como quem faz uma dieta, como quem diz o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve comer. Então, a gente tem uma visão errada do que é o nutricionista, porque o nutricionista realmente ele tem que se preocupar com a alimentação adequada e saudável, de modo geral, em todas as categorias da sociedade, em todas as faixas etárias. E tem que ter essa questão social, de pensar no próximo, de pensar que todos têm que ter esse direito de comer. A alimentação, ela tem muitas dimensões, né? Dimensão social, a dimensão dos direitos humanos, a dimensão cultural, econômica e biológica, né? Então, quando a gente muitas vezes tem esse imaginário, né, mais coletivo de que o biológico é o mais importante, o nutriente, não. Ele é uma faceta da alimentação, né? E a gente tem que ter esse olhar desse todo. E também, além dos materiais da cartilha e vídeos, este ano, né, Lisete, nós fizemos, então, com um novo edital, nós resolvemos dar continuidade a esse tema da cartilha. E aí a gente resolveu fazer um terceiro material educativo, que é um jogo, um aplicativo de celular, computador. É um jogo de celular que, na realidade, ele é jogado online. Não precisa ter espaço no celular, nada para jogar no celular ou no computador através de um link. Joga online e que ele é uma sequência, bem isso, né? O ano passado, com o edital, a gente fez a cartilha e o vídeo. E aí a gente disse, bom, tá, a gente traduziu, mas ainda como chegar nas pessoas que precisam? Ainda tá difícil chegar em todo mundo. A gente precisa deixar ainda mais claro, fazer a tradução da tradução. A gente precisa dar um exemplo prático. Então, o que é esse joguinho? Pega o exemplo de uma mulher, mãe solo, trabalhadora, e que tá passando por essa dificuldade. Ela trabalha, ela ganha, mas ela não consegue pagar as contas e comida ao mesmo tempo. Tá, só queria fazer um comentário. É Elza o nome dela. Sim. A homenagem a Elza Soares. Imagina. E ela é uma mulher negra, né? E falando sobre isso, assim, a gente tem dados de que a insegurança alimentar ela é muito maior em população negra e mulheres que são mães solo. Né? Então é importante essa imagem do jogo, porque é a real, né? São grandes desigualdades, né? Exatamente. População negra e mulheres. Exato. Em casas, né, E que mães são solteiras. chefiadas por mulheres, né, e mãe solo. Então, realmente, a insegurança alimentar é muito maior. É interseccionalidade, né? Que a gente fala, precisa ter esse olhar. Então, por isso, essa é a personagem, né, a Elza. Que então, ela tem 2 filhos, ela tem um bebê, ela tem uma menina. E ela tá ali. E o joguinho é muito divertido, porque a ideia era essa. É fazer com que tenha interesse, né? É chegar nas pessoas. Então, a gente fez um joguinho ali que ele não tem nenhum conteúdo sensível. Ele é liberado para todas as faixas etárias. Então, desde criança, adulto. E a ideia é essa, sabe? Vai ficar jogando porque tu tá vivendo um exemplo. Aí ela tá com essa dificuldade, daí ela consegue ter acesso à cartilha, daí ela vai atrás na Defensoria Pública, enquanto tá fazendo isso, e aí entra a Cozinha Solidária, que enquanto tá nesse processo, e ainda não chegou a comida para ela fica conhecendo a Cozinha Solidária. Aí ela vai comer, ela e toda a família lá, encontra um tio que ela não tinha há muito tempo contato, que tá na rua, ela auxilia esse tio também com o grupo dele aí no Ministério Público. Então, assim, já dando um spoiler total do jogo, né? Mas é que o legal, é tão legal jogar que eu acho que é importante até dizer como é que ele termina, porque a ideia é essa, sabe? É mostrar na prática. Então, ela vai, enquanto não tem, ela tá na cozinha, daí ela começa a ajudar na cozinha também, porque ela vê a importância da cozinha, aí ela ajuda o tio e termina com ela com a geladeira cheia, porque ela conseguiu ter o direito dela resolvido. Então, a gente transformou, traduziu, como eu disse, né? A tradução da tradução. A gente traduziu do juridiquês, fez a cartilha. Daí, a gente depois pegou e da cartilha botou a tradução num vídeo. E agora é um exemplo prático. Mas não tá disponível ainda, é tá, isso? totalmente já tá? disponível. Totalmente Nos disponível. 3 materiais. No site da Aliança, né? Pela alimentação adequada e saudável, tem os 3 materiais. Tem a cartilha, tem o vídeo e o jogo. Legal. Eu, né, membro da Aliança, mas eu não vi ainda o jogo, por isso que eu perguntei se estava disponível. Muito legal. Então, eu fico pensando em quem está nos ouvindo agora, porque é fácil achar que o direito à alimentação é assunto de governo, de ONU, de advogado, mas na verdade ele começa na escolha de cada um, como a gente falou, na feira, no voto, na conversa com o vizinho, no que a gente faz no nosso cotidiano para ajudar a garantir esse direito. Vocês falaram coisas muito potentes. Dá para sentir que o direito à alimentação é, no fundo, uma disputa de projeto de país. Porque não se trata só de matar a fome,
mas de garantir que todo mundo possa viver com dignidade e prazer no que come. Para a gente caminhar para o final, queria ouvir de vocês o que dá esperança. Onde vocês enxergam futuro nas políticas, nas comunidades, nas pessoas, para que esse direito saia do papel e vire prática cotidiana? O que mais emociona vocês nesse trabalho? E que imagem vocês podem deixar para quem está ouvindo? E começar também a fazer seu papel no dia a dia. Para mim, assim, a grande inspiração e motivação é estar junto na comunidade. Eu acho que a gente sair do nosso mundo, conhecer esses espaços de luta comunitária, que são muitas vezes pessoas que não tiveram oportunidade de estudo e que fazem essa luta. Então, isso é uma motivação e é um grande exemplo de resiliência, de luta, de colaboração, desse senso comunitário. Não é sempre fácil, mas eu vejo ali muitas lideranças e exemplos importantes dessa luta, porque são pessoas que vivem essa dificuldade todo dia, né? E elas não ficaram paradas, elas se uniram e elas lutam para isso. Então, assim, nós que temos minimamente condições de acesso a várias coisas, eu acho que é importante a gente olhar para o que está acontecendo, para essa desigualdade, sair do nosso espaço, do nosso mundo e conhecer, né? Se envolver na comunidade. E quando a gente vai, é um caminho sem volta. É impossível não se envolver, não se comprometer com essa luta. Então, acho que é isso, assim, né? É a gente poder conhecer mesmo, se aproximar da realidade. É bem por aí, Rita. E é bem isso que tu falou, e assim, né, é sair da nossa zona de conforto, porque é bem isso, nós estamos aqui enquanto nutricionistas, a gente teve uma rede de apoio, a gente teve acesso à educação, a gente teve acesso a um curso superior, até a formação, a mestrado, a doutorado. Então, assim, sabe, nós somos privilegiados, mas confortável a gente ficar aqui e olhar só para nós que a gente tem um alimento, né? E quando a gente olha ao redor e a gente vê tanta gente sem ter esse direito, com esse direito violado. Então, a gente pode pensar que pode fazer diferença em uma barriguinha que não vai dormir vazia, já faz uma diferença enorme, sabe? Tu poder, então, estar ali auxiliando as pessoas a terem conhecimento. Porque realmente acho que é o mais importante que a gente pode fazer é isso. É levar o conhecimento, que é o que a gente tenta fazer com essas ações da aliança, né? Levar o conhecimento para que as pessoas possam exigir o seu direito. Porque a gente não consegue exigir de cada um, o direito de cada um, assim. Mas a gente consegue, como a gente disse, o trabalho individual. Tu divulga aqui, tu mostra ali, e as pessoas aprendem o caminho para buscar o seu direito. Isso dá uma paz e uma alegria que não tem. Eu vejo muita esperança nisso, nas pessoas entenderem os direitos que elas têm e procurarem. Eu tava quase chorando agora. Porque eu sou uma pessoa que, antes de eu ir para a comunidade, e aí isso é um caminho totalmente sem volta. Primeiro como cozinheira voluntária, depois, né, como gestora, depois como professora de pessoas em situação de rua também. Professora de gastronomia, apesar de não ter o título, né, sou jornalista, mas de trabalhar muito tempo com isso. Realmente, eu acho que não é só essa galera, né? Porque a pessoa que tá em situação de rua, quando ela mexe no lixo para pegar alguma coisa para comer, só que aí é isso, são muitas camadas pra gente conseguir ir resolvendo, né? E as coisas acontecem, que tem uma coisa que eu acho assim, falam mal do Brasil, falam isso do Brasil, falam aquilo. Agora, pega uma tragédia, como foi a pandemia, como foi nossa enchente. O que o brasileiro faz... Ele faz uma união que é a mesma coisa de ir pro carnaval, de ir pro futebol. Ele transforma tudo aquilo. Uma força coletiva. Numa força, numa luta, em resolver as coisas. Então, se mais gente realmente conseguir entender no seu cotidiano, e não é só dar dinheiro. Tem muita gente que, né, mas eu faço voluntariado, eu dou tantos reais por mês para tal lugar. Mas que a gente precisa também do conhecimento das pessoas... para estar ajudando ali, para estar na educação mesmo, né? De vocês nutricionistas sabendo montar um cardápio que vai ser nutritivo, às vezes com pouco recurso, com poucos ingredientes, mas que vai trazer resultado para aquela vida. É isso, é o trabalho de formiguinha, né? E essa questão que eu acho que é importante a gente falar, que quando a gente fala que pontos populares, né, não são somente as cozinhas. A gente sabe que a maior parte são as cozinhas solidárias.
mas tem as hortas comunitárias, né? Verdade. Tem muitos trabalhos importantes, assim, e que são a base dessa alimentação para muitas pessoas. E que precisam de auxílio, que precisam de incentivo, que precisam... Porque as hortas, né? As pessoas podem estar ali querendo trabalhar, mas elas precisam de sementes, elas precisam de mudas, elas precisam de muitas coisas. Então, isso tem que ser política. Isso tem que ser política pública. E aí a gente tem que cobrar que isso seja política pública para conseguir chegar até lá. Que conversa linda, potente, cheia de camadas que a gente teve aqui agora. Falar de comida é falar de tudo, de saúde, de política, de afeto e de futuro. E o que vocês trouxeram aqui mostra que o direito à alimentação não é um favor. É um dever do Estado e um poder da sociedade. Para quem está ouvindo, acessem o site da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, baixem a cartilha Exigibilidade do Direito a Estar Livre da Fome e conheçam o que já existe para garantir esse direito. Informação é ferramenta de luta. Auxilia quem não conhece. Agora tem o jogo também para interagir. Faz o teu papel. Maria Rita, Lisete, obrigada pela presença, pela luta e por traduzirem a técnica em sensibilidade. Vocês que ficaram até o fim, compartilhem esse episódio, mandem para alguém que se importa com o que está no prato e com o que está por trás dele. Muito obrigada, gurias. Obrigada, muito feliz de estar aqui. Muito, muito feliz. Estou muito emocionada de estar aqui hoje. Adjuntos, a gente pode mais.